Olá, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao nosso programa Palavras do Bem. Hoje nós iremos tratar de um tema que nos deixa bastante feliz, bastante alegre. Um tema que vem ganhando a sociedade, dentro das escolas, das universidades, dentro dos templos religiosos. Muito bom estar se falando sobre ela. Vamos falar sobre a ética, mas também a ética à luz da doutrina espírita, junto com as leis naturais e também com a nossa consciência. Você age dentro da ética? Sabe o que é a ética? Vamos conversar conosco hoje aqui no Palavras do Bem. Se acomode. Vamos lá? Será se tudo que você faz, você teria coragem de dizer em público? Será que fazemos algumas coisas que podem prejudicar alguém? Ou porque nós achamos que ela é muito pequenina, mínima, boba, não vai prejudicar ninguém e por isso nós fazemos? Kardec nos fala que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral. E quando a gente fala de moral, nós não queremos falar de moralidade, de estar acima dos outros, mas estamos falando de elevação de sentimentos. Então, se a luta ou a corrida é contra nós, por que pensar se só quando outras pessoas estão vendo e não quando a gente mesmo está vendo o que nós estamos fazendo? Precisamos deixar isso um pouco de lado. Saber que está bem na fita com os outros é um bom sinal, mas conosco é um caminho extremamente importante para adquirirmos a paz. Quando formos fazer algo, lembremos que não devemos fazer aquilo que pode prejudicar alguém ou aquilo que vai transgredir a lei natural da vida, as leis que regem o universo. Isso se chama moral. Guiado pela nossa consciência, que é onde está escrita a lei de Deus, e sabemos que no íntimo, após uma consulta a nós mesmos, sabemos o caminho a seguir. Mas lembre-se, o caminho é escolhido por nós e não por Deus. Deus sabe de tudo, é uma verdade, mas Ele também nos possibilita condições de sabermos de tudo. Por isso, nos dá de presente o livre-arbítrio. E é a partir dele que nós criamos mecanismos de escolhas. E a partir dessas escolhas é onde nós nos aproximamos ou nos distanciamos das leis de Deus. E dentre essas leis, uma das principais é a lei de causa e efeito. Essa lei é importante em tudo que nós fazemos, porque futuramente nós vamos colher o fruto daquilo que nós plantamos. Muitas pessoas dizem assim: Deus está vendo quando alguém comete algum ato equivocado conosco. E que bom que Ele está vendo. Que bom que Ele sabe de tudo, como nós já falamos, porque Ele também sabe da justiça daquilo que está ocorrendo conosco. Algumas pessoas exclamam, nós mesmos algumas vezes, quando alguém novamente comete algum ato equivocado conosco. Dizemos, olha, mas o mundo dá volta, você vai ter o que merece lá na frente. Não criamos essa vingança que está intrínseca em nós, esse desejo de redobrar aquilo que nos foi dado, aquele desejo de querer o mal para o outro. Precisamos entender que todo ato terá os seus desdobramentos. E isso é uma questão de naturalidade, não é uma questão de vingança. E tudo que vai ocorrer lá na frente faz parte do nosso progresso e é importante para que a gente consiga evoluir moralmente e também espiritualmente. Então, vamos falar agora sobre a ética. Por que só agora? Precisávamos ter falado um pouco antes da moral. A ética, que vem da palavra grega ethos, que significa costumes, hábitos de se fazer. É importante ressaltarmos que a ética é utilizada dentro de alguma sociedade, seja ela a sociedade civil, seja ela uma empresa, seja ela num condomínio, seja ela até numa facção criminosa. A ética pode estar presente. A ética é a maneira como nós nos comportamos diante dos aspectos em que aquela sociedade pede para que nós nos comportemos. Então, nem sempre usar de ética significa usar no bem. A ética precisa estar junto da moral, para que ela seja exercida de forma excelente, com excelência.
Na verdade, quando nós falamos de ética, precisamos notar que a ética é a formação de um caráter. A todo dia nós precisamos falar sobre ética. A todo dia nós precisamos olhar e direcionar os nossos apontamentos e as nossas escolhas se queremos ser ético. Não é fácil ter ética, porque muitas vezes a minha posição de ética pode ser diferente da sua. Podemos utilizar a nossa ética e prejudicar até outra pessoa, sem querer prejudicar, mas não deixando de ser ético conosco, com a nossa consciência, com aquilo que nós aprendemos através do caráter e das posturas. Então, como nós falamos, dentro de uma facção criminosa pode existir o código de ética, que existe entre eles, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Então é preciso que a moral esteja dentro desse aspecto e ande junto com a ética, para que isso torne algo muito forte e relevante e que sirva de progresso moral. Dessa forma, nós temos também, desde sempre, o que Jesus veio nos falar, que não veio destruir as leis. Jesus se referiu sobre as leis mosaicas, aquelas ditas por Moisés, que até hoje regram muito a sociedade, as religiões, como os mandamentos. Entretanto, naquela época, Moisés precisava trazer como mandamentos firmes e rígidos, e até dizendo que seriam punidos aqueles que não cumprissem aqueles reais mandamentos. Sabemos que a sociedade naquela época ainda era atrasada moralmente e espiritualmente e precisavam escutar dessas leis dessa maneira. Passamos por muito tempo na nossa existência por várias leis, como a lei de Talião, por exemplo, olho por olho, dente por dente. Mas a sociedade, com o tempo, aprimorando a moral, aprimorando a ética nesse aspecto, conseguem hoje encontrar leis mais flexíveis que vão ao encontro do caráter moral de uma sociedade. Por isso que, com o passar do tempo, nós não precisaremos mais das leis humanas, dos códigos que regem a sociedade, porque o que vai nos guiar será a nossa consciência, o nosso bom senso, será a moral, será a ética. Lembrando que o Mestre também nos advertiu: façais com os outros aquilo que gostaria que fosse feito contigo. A partir daí, não precisamos mais das leis nos determinando certas situações. A nossa consciência vai ser a nossa condutora, mas para isso é necessário que nós possamos iluminá-la, clareá-la através do nosso conhecimento próprio, deixando essa luz que está conosco brilhar, para que a gente consiga ter a consciência como nosso guia. Ser ético não significa ser perfeito. Ser espírita não significa ser perfeito. Buscar uma conduta moral não significa perfeição, mas significa a busca dessa perfeição, tanto na ética, como dentro da doutrina, como na conduta moral. Por vezes nós não iremos conseguir agir com a ética que nós queremos. Às vezes podemos ser antiéticos. Às vezes não podemos, ou por algum motivo, não agir dentro da moral que queremos. Isso acontece. Não se culpe nem se responsabilize por isso. Faz parte desse processo. Mas nós não conseguiremos chegar na principal lei, a qual estamos todos submetidos, que é a lei do amor, sem essa ética, sem essa conduta moral. Tudo está atrelado às leis de Deus, que são leis imutáveis. Passem anos, passem séculos, passem milênios. E para isso, nós não conseguiremos também alcançar se nós não conseguirmos fazer a nossa reforma íntima. Assim como sugeria o Santo Agostinho, todo dia, antes de dormir, fazer um exame de consciência para saber se estamos agindo certo ou não. Se não, saber o que nós podemos melhorar. Se sim, continuar firme nessa busca. Lembrar que a ética é um caminho de credibilidade, um caminho de confiabilidade daqueles que estão à nossa volta. Se agirmos com ela, dentro da lei de Deus e dentro da moral, com certeza teremos credibilidade perante todos. Porque, como dizia o francês Etienne Laboissy, quem tem ética tem amigos, quem não tem ética tem cúmplices. Que possamos andar no caminho do amor, no caminho do bem, lembrando o Rabi da Galileia, sempre nos seus ensinamentos, para andarmos na ética, na moral e para sermos um bom espírita e, mais do que tudo, bons seres humanos.
que possamos refletir sobre a mensagem de hoje e nos encontraremos no próximo programa Palavras do Bem. Muita paz. Hoje nós iremos tratar de um tema, leis mais flexíveis, a partir